Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui de novo. Desculpe pela ausência, o tempo que eu fiquei ausente. Pedi a vocês, amigos de jornada espiritual. Eu estava meio gripado, ruim, tossindo bastante de noite, não estava nem conseguindo acordar para fazer os exercícios. Então eu preferi ficar de repouso, mas também atrasei para gravar o vídeo, tá? Meu vídeo semanal. Mas estou aqui de volta e eu vou gravar um vídeo, o próximo vídeo que eu gravar, não esse, porque esse é de um relato que eu já queria ter feito na época do relato, mas não deu tempo. Eu vou gravar um vídeo falando, tem muita gente perguntando sobre qual técnica eu faço antes de dormir, tá? Ou antes de dormir não, de madrugada. E eu vou explicar direitinho nesse vídeo por que que eu faço essa técnica, por que que eu escolhi essa técnica para fazer antes de dormir, tá? Então eu vou gravar um vídeo, explicar os detalhes, tirar as dúvidas. Então qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, já coloca aqui nos comentários para mim, para ficar fácil de quando eu for gravar o vídeo, eu já falo em cima das dúvidas que vocês têm, tá bom? Podem colocar, por favor. Então vamos ao relato. Esse relato aconteceu logo uma semana, acho que foi uma semana, se não me engano, depois daquele relato que eu saí do corpo estressado, né? Estressado não, saí pé da vida no corpo. Esse relato aqui, eu saí do corpo estressado. Eu não tava pé da vida igual naquele lá, né? Aquele lá eu tava, mexeu muito comigo. Esse aqui não, eu só estava estressado. E dá pra você ver a diferença, né? É uma coisa, não são camadas tão profundas. Nesse caso aqui, aconteceu porque teve um desentendimento bobo com um dos colegas no sítio que a gente estava. Então isso me causou um estresse, né? E eu fui dormir estressado, mas como vocês me conhecem, estressado não, com frio, com calor, eu faço os exercícios. Já cansei de falar, a não ser em caso de saúde, que você está debilitado, não tem como fazer. Mas eu faço mesmo assim, eu aprendi isso em um livro que eu li, tá? Não é livro de projeção astral, é um livro de espiritualidade, nem me lembro mais. Mas entre aspas, o mestre no livro dizia o seguinte: só medite, né? Continue meditando, não pare de comer carne, não pare de fazer nada. A própria meditação vai sutilizando você, que você vai abandonando tudo aquilo que te faz mal. Então eu sigo isso desde lá dos meus 17 anos, quando eu li isso a primeira vez. Então eu faço exercício, faça chuva, faça sol. E como eu estava estressado, eu falei, bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, bora lá fazer o exercício. Fui eu de madrugada. Aí eu vou contar o relato, eu escrevi para não perder os detalhes, tá? Tem gente que não gosta quando eu escrevo, tem gente que prefere só eu contando. Mas tem relatos que eu prefiro escrever porque são bastante detalhes e a gente perde, tá? Se a gente não ficar rememorando ele, a gente perde o relato. Vamos ao relato, sem mais enrolação. Dia 19/11, saí do corpo estressado. Estava muito cansado e estressado. Era estresse, não era raiva, por conta de uma situação que havia acontecido com um amigo durante o dia. Senti que minhas energias não estavam nas melhores condições. Sabia também que provavelmente minha frequência estaria baixa caso eu saísse do corpo. Desculpa o barulho externo, porque tá chovendo forte aqui, tá, gente? Mas se eu ficar enrolando, eu acabo não gravando o vídeo de jeito nenhum. Então, dando sequência. Me deitei por volta das 9 horas do dia 18/11. O relato foi na madrugada do dia 19. Me deitei por volta das 21 horas. Tava bem cansado e apaguei. Acordei às 2 horas da manhã, meu celular desperta às 3 para eu fazer o exercício. Só que quando eu acordo antes, eu já aproveito para fazer o exercício e desligo o despertador. Nunca me atrapalhou em nada isso. Então acordei às 2 horas da madrugada. Levantei, esperei um pouco o sono ir embora.
Deitei novamente para fazer o exercício sem cronometrar no relógio, que às vezes eu cronometro o exercício e tudo, aí agora eu estou parando de cronometrar e está dando o mesmo resultado para mim. Foram mais de 30 minutos de exercício. Virei para o lado, quando eu acabei o exercício, virei para o lado e me entreguei ao sono. Você se joga mesmo, né, para o sono, não tenha medo. Você já fez sua parte ali, agora é só esperar as energias trabalharem por si só. Me entreguei ao sono. Não chegava a... enquanto o sono não chegava, eu fazia novamente uma parte do exercício. Que eu coloquei o círculo, né? Fazia novamente o círculo mental e depois me entregava ao sono. Então, de quando em quando eu aproveitava que o sono não estava chegando, eu fazia o círculo e lançava ele de novo. Passava um tempinho, ficava ali esperando o sono, não vinha, eu lançava o círculo de novo, para manter esse fio de conexão, né? Entre uma pescada e outra, ou seja, entre uma perda de consciência ou outra, eu pensei, uai, será que eu já estou em catalepsia? Porque eu falei assim, eu estou aqui já tem um tempo, eu dava umas cochiladas, voltava assim, aquela pequeno apagão assim, você volta. E eu falei, será que eu já estou na catalepsia, né, paralisado? Olha aqui. Tentei mexer o braço, eu estava deitado de lado. Tentei mexer o braço e não consegui. Sim, eu estava em catalepsia. E aí eu fico super feliz, né? Tem gente que morre de medo. Eu fico super feliz da catalepsia, porque ali eu já estou praticamente fora do corpo. Ali é como se a porta já abriu, eu já destranquei, já abriu a porta está aberta, é só eu atravessar. Saí do corpo com muita dificuldade, e isso por causa da frequência que estava baixa, né? Aí que eu vi o que isso provocou fora do corpo, por causa do estresse. Saí do corpo com muita dificuldade, senti a coberta, a contraparte da coberta astral enrolada nos meus pés. Deixa eu tomar um golinho de coca. Coquinha com gelo e limão é bom demais, né? É ruim, mas é bom. Senti a contraparte da coberta astral enrolada nos meus pés. Que aconteceu? Eu concentrei que eu estava levantando assim mesmo e fui levantando, só que a coberta ficou enrolada no meu pé. E não era a coberta física, era a extrafísica. Só que como eu estava próximo, eu sentia a coberta física ainda. Então fica aquela coisa, parece que está no corpo extrafísico. E eu sei que não está, mas você sente a ressonância ali. E isso atrapalha. Então senti a coberta física nos meus pés. E após estar de pé, eu ainda senti. Então eu fiquei de pé e senti aquele trem enrolado no meu pé, me atrapalhando locomover. Por algum motivo, ou seja, eu acabei que eu desisti, que eu vi que não estava desenrolando a coberta. Eu falei assim, vou retornar para o corpo, tentar sair de novo. Por algum motivo, retornei instantaneamente para o corpo físico. Aí quando eu retornei, eu continuei em catalepsia de novo, né, na paralisia. Então eu concentrei para sair de novo. Dessa vez a coberta não atrapalhou muito e logo se desprendeu dos meus pés extrafísicos, tá? Sem ressonância. Pulei pela janela e fui voando pelo bairro. Não encontrei resistência, ou seja, aquela resistência que eu não conseguia subir no relato passado, que está aqui no vídeo anterior, eu não conseguia subir mais de 4, 5 metros de altura, ou 6 metros, não lembro. Tá vendo como é que a gente esquece os detalhes? Não lembro, mas eu não conseguia passar de uns 5 metros de altura, se eu não lembro. Parecia que tinha uma resistência muito forte. Só que eu estava pé da vida. Aqui eu já estava só estressado. Então eu não tinha essa resistência. E aí eu podia voar um pouco mais alto. Então 5, 7 metros, 8, com facilidade. Eu conseguia ir sem encontrar resistência. Eu não voei muito alto porque eu queria acompanhar a rua que eu estava indo também, né? Não encontrei resistência e sabia que poderia alcançar a altura que eu desejasse. Decidi manter a altura de uns 7 metros. Tive uma oscilação de lucidez, ou seja, a minha lucidez começou a oscilar e eu falei, gente, eu vou perder a consciência que isso não é bom. E aí deu um embaralhado assim, de repente, quando voltou a lucidez,
eu já estava seguindo um caminho, um bairro vizinho aqui, ainda continuei, porém eu estava de carro, aí eu já estava de carro, parece que eu quase perdi a lucidez e entrou num sonho, sabe? Então eu já estava dirigindo meu carro, só que minha lucidez voltou. Como minha lucidez voltou, estava no mesmo caminho, porém já dirigindo meu carro. Ao recobrar a lucidez, eu abandonei o carro instantaneamente, ou seja, eu simplesmente flutuei por cima. Do jeito que eu estava segurando, eu soltei a mão e flutuei por cima do carro. Falei, eu estou fora do corpo, esse carro não é real, não é o meu carro de verdade. Né? E flutuei por cima do carro, atravessando o teto do carro e deixando o carro à deriva. Deixando de seguir a deriva enquanto eu atravessava pelo teto e subia flutuando no ar. Continuei com muita lucidez. Eu estava nesse momento. Continuei seguindo em direção a outro bairro vizinho. Estava fazendo esse percurso, pois sabia que eu estava vendo a contraparte astral do bairro. Então tudo era novidade para mim. Ou seja, apesar de eu estar voando no bairro, eu não estava vendo um plano físico. Eu saí na contraparte física. Então tudo que eu estava enxergando pertencia ao plano astral, não ao plano físico. Então a casa que eu via era a casa do plano astral, que estava no mesmo lugar da casa física, só que a energia dela do plano astral. Então tudo ali era diferente para mim. Ao chegar no topo do bairro vizinho, onde eu fui me deslocando, avistei uma montanha coberta por flores, lindas e diferentes. Era como se fosse um tapete de flores, assim, né? Não era a montanha toda, e a montanha estava perto de mim, mais ou menos uns 180 metros por aí, 200 metros de distância, assim, aquela montanha assim, e quase metade dela coberta de flor, assim, uma flor bonita, vibrante, assim, uma cor que vibra, uma coisa muito linda. Era a mesma cor, as flores, assim, mas era muito lindo. Então aqui percebe-se que, apesar de eu estar estressado, eu ainda conseguia enxergar um pouco do plano astral mais sutil, né, mais bonito, um pouco do astral superior. Essa montanha se iniciava ao lado da rua, onde era o limite, ou seja, do lado de cá da rua era o bairro com as casas, do lado de cá já era mato e a montanha começava, já não tinha mais casa. De um lado da rua e do outro era a área rural. As pessoas, algumas casas próximas nessa rua, também continham flores astrais belas e diversas. Algumas dessas flores saíam das casas e se estendiam como se fossem trepadeiras na cerca. Eram cercas mais diferentes, assim, e elas iam para fora da cerca, assim, com aquelas flores, assim, as mesmas flores que tinham lá na montanha. Algumas dessas flores saíam da casa e se estendiam como trepadeiras entre a rua e o quintal das casas. Observei tudo isso enquanto flutuava pelo caminho, ou seja, enquanto eu estava flutuando, eu parava assim no ar, perto ali, né, uns 2 metros de altura, e chegava pertinho da flor, olhava assim, e o que eu pude observar? A flor, ela era feita de energia, era uma energia muito sutil e ficava vibrando assim para formar aquela imagem. Cada flor vibrava assim uma frequência, por isso que parecia a sensação de movimento. Era muito bonita, assim, e ela emitia um sentimento também, muito gostoso. Me aproximei de uma flor, e ao aproximar minha mão, ou seja, quando eu cheguei perto, eu fui chegando minha mão pertinho, assim, para tentar tocar aquela energia ali, aquela flor que era feita de energia. Quando eu cheguei perto com a mão assim, a flor murchou, ela foi secando assim, secando e murchou assim, né? É como se a energia estivesse morrendo ali. Na hora eu percebi, por conta do meu estresse, que eu estava naquele dia. Flutuei um pouco mais à frente, observando as flores cobrindo aquela montanha como um tapete belo e reluzente. Me aproximei de outra cerca, ou seja, outra casa que estendia para fora também as flores como trepadeiras. Ao me aproximar das flores, novamente tentar tocá-las, elas iam murchando. Somente ao me aproximar as mãos, eu nem chegava a tocar nelas. Realmente, minha frequência estava um pouco baixa. Flutuei mais à frente, chegando a uma espécie de esquina, onde uma parte da casa, a qual dava
para a esquina era de vidro, ou seja, um lado assim da esquina era de vidro a casa. Observei do vidro, vi alguns espíritos lá dentro, sentados, conversando normalmente. Ou seja, eram pessoas, né? Quando você está fora do corpo, você vê como se fosse pessoas. Você não vê um espírito transparente ali, a não ser que ele venha de uma dimensão superior e ele não consegue densificar para ficar no mesmo formato daquela frequência ali. Então tinham 3, 4 pessoas sentadas assim, conversando. Eles não me notaram. E aí eu vou seguir aqui. Observei através do vidro e vi alguns espíritos lá dentro sentados, conversando normalmente. Senti que era minha hora de retornar para a base física. Você sente isso, quando você sente, é como se você sente que a energia está acabando ali, você vai retornar. Essa sensação, eu já expliquei outra vez, e eu gosto de retornar antes de perder a consciência, porque quando eu retorno antes de perder a consciência, fica tudo fresco na minha mente ali, tudo. Então a chance de fixar isso é muito maior. E essa sensação de que você vai perder a lucidez ali nesse momento que a energia está acabando, que você vai retornar para o corpo, eu já expliquei isso num outro vídeo lá para trás. É a mesma sensação de quando você está com sono, mas está tentando ficar com o olho aberto, está tentando ficar acordado e de repente o sono começa a te puxar, mesmo você lutando contra, de repente você está ali e vai e força assim e não consegue. É a mesma sensação quando está fora do corpo, só que te puxa de volta para você acordar. É o contrário, né? Acordar não, retornar para o corpo. Então assim eu fiz, simplesmente concentrei no meu corpo, um corpo físico na minha cama, e lá estava eu de volta no corpo. Abri os olhos e repassei toda a experiência 2 vezes na minha mente para que ficasse bem gravada na memória. Porque aí quando eu voltasse a dormir, acordasse no outro dia, eu não ia precisar ficar tentando lembrar detalhes. Uma vez que eu já repassei ela 1 e 2 vezes, fica bem gravado ali. É igual você lembrar o que você fez ontem. Você lembra tudo. Fica a mesma questão. Tive mais 2 saídas bem rápidas, onde eu já despertava a lucidez fora do corpo, ou seja, eu despertava fora do corpo. Eu não despertei aqui igual eu gosto de despertar saindo do corpo. Eu já despertava em algum lugar minha lucidez, opa, tô fora do corpo. Uma delas, encontrei um amigo e tentei despertá-lo, avisando que ele estava fora do corpo. Eu pego no braço, assim, no ombro e mexo, olho no olho e falo, você está fora do corpo. Abre não, você lembra quando você voltar pro corpo, lembra, por favor, tenta lembrar, eu falo com a pessoa, mas é difícil, gente, é difícil. Aí tá aqui, eu não sabia mais o que fazer para que ele lembrasse. Em seguida perdi a lucidez, ou seja, perdi a lucidez e depois eu dormi novamente o resto da madrugada. Acordei de manhã e aí eu anotei o relato direitinho para ficar aqui, para trazer para vocês, tá? Essas experiências que acontecem em sequência comigo, elas são muito boas, porque elas parece que aumentou mesmo, levando ali para eu ver o efeito de cada emoção, cada sensação que você sente, o estado que a gente se encontra. Acabou-se o que era doce. O estado que a gente se encontra, o quanto que isso afeta a gente fora do corpo, né? Imagina a gente desencarnado, imagina a pessoa que vive a vida que o estado normal dela é estar estressado. Imagina a pessoa que o estado normal dela é estar com raiva. Ela viveu a vida inteira assim, ela não sabe ser de outra forma. Então, quando ela desencarna, qual que é a realidade que ela vai encontrar? Então, a gente constrói isso do lado de lá, ou seja, a gente vai enxergar o mundo, quando a gente desencarnar, da forma que a gente é hoje. Por isso que não adianta a gente achar que morre e vira santo. O que você é hoje é o que você vai ser do lado de lá. Não tenha sombra de dúvida disso. Bom, então esse é o relato. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre a técnica que eu faço fora do corpo. Não só a técnica, mas por que vocês querem saber a técnica específica. Eu já passei essa técnica várias vezes, mas eu vou explicar por que eu faço ela, né? Existem outras também que eu faço de vez em quando, mas eu vou explicar por quê, tá?
Então deixem aqui os comentários ou a respeito do vídeo ou a respeito de outras dúvidas, e eu tô atrasado para responder os comentários. Depois vou gravar o vídeo também respondendo, né? Resposta das perguntas aqui, tá bom? Desculpa aí o atraso mais uma vez. E é ótimo compartilhar com vocês a experiência. Agradeço todo mundo que está deixando aí no comentário, que é para eu continuar, que é para eu não parar, que ajuda muito. Gente, se ajuda vocês, imagina eu que o quanto que isso não é gratificante para mim, saber que eu estou lá e tudo que eu estou vivenciando do lado de lá, tem pessoas também que têm interesse nisso, que são vocês, né, que têm interesse. Muitas já experimentam isso, muitas se identificam com essas situações e muitas ainda querem experimentar e vão conseguir, com certeza. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.